Olá, meu nome é Rafael Manteia, sou professor do curso de mestrado do IETEC e coordenador do MBA em Modelagem e Simulação, Engenharia e Gestão. A ideia deste vídeo é mostrar a vocês os benefícios e uma breve aplicação de uma das técnicas de simulação lecionadas no nosso MBA. Neste vídeo a gente vai trabalhar os principais conceitos, a aplicação e os benefícios da técnica de simulação por eventos discretos. Antes de iniciar e falar um pouco sobre a simulação e os softwares, e os benefícios que a simulação pode nos trazer, vou começar com uma definição básica, mas que é extremamente importante, que é justamente o que é simular. Na figura ao fundo aí a gente vê um simulador de voo, e a simulação ela tem praticamente todas as áreas do conhecimento, principalmente na engenharia e na gestão, e ela nada mais é do que técnicas que nos permitem reproduzir um sistema, e a partir daí a gente tomar decisões estratégicas a partir desse modelo de simulação. Tá? Por que simular? Primeira coisa, redução de custo em tempo. Tá? A gente não consegue reproduzir certos sistemas por meio de abordagens experimentais ou empíricas. Então, quando você consegue reproduzir um sistema em computador para um modelo de simulação, você tem uma drástica redução de custo e tempo. Resultados, os modelos de simulação, eles são fiéis aos dados experimentais. É claro que quando você tem qualidade na sua informação, e quando o modelo é bem regulado, bem calibrado para a sua realidade no seu processo, no seu sistema. Tá? Independe de escala, então você pode fazer, independe do ambiente, independe do problema, basta você escolher uma simulação, uma técnica correta para fazer a sua simulação. E não depende de escala, esse é um grande benefício. Nos permitem prever situações de risco, e o maior benefício da simulação, que é a criação de cenários, em que a gente não só consegue reproduzir o sistema, mas poder fazer previsões e, obviamente, análise envolvendo custos, recursos, enfim. Vamos dizer assim que a gente consegue realizar vários cenários e verificar então os benefícios ou os perigos que o seu sistema pode estar correndo. Bom, a simulação de eventos discretos ela tem como base o que a gente chama de teoria de filas, que nada mais é do que o estudo das filas, e praticamente no nosso dia a dia a gente está cercado de exemplos. Então, nos cinemas, bancos, supermercado, correios. Não só nós seres humanos, vamos dizer assim, enfrentamos filas, tá? E nem gostamos de esperar em filas. As filas elas estão presentes nos mais diversos setores da indústria, engenharia, serviços. Tá? Então a gente pode encontrar filas em máquinas, veículos, portos, aeroportos, serviços de telecomunicações, enfim, em várias áreas da engenharia e da gestão. Bom, por que a gente estuda filas? Nada mais é do que uma maneira de a gente tentar, então, dimensionar os serviços, os sistemas que envolvem e que possuem a formação desse tipo de fenômeno. Bom, através disso, obviamente, a gente sabe que a abordagem empírica, a abordagem do dia a dia, do conhecimento do negócio ou do processo, nos leva a aumentar a capacidade de atendimento para tentar reduzir essas filas e melhorar os processos, os serviços. Tá? Entretanto, a gente não consegue fazer isso, dimensionar isso de maneira adequada. Então, a gente parte para ferramentas de simulação que nos permitem fazer esse tipo de estudo. Tá? Deixando bem claro que isso o estudo das filas, a gente está fazendo aqui uma introdução justamente
para poder ter um embasamento teórico da simulação por eventos discretos. Outras técnicas não abordam o uso da teoria de filas, né, e, obviamente, são indicadas para outros fenômenos, outros problemas em processos e serviços. Bom, então a nossa ideia é, por meio, né, desses modelos de simulação com base em teoria de filas, né, achar esse equilíbrio, né, entre o custo de serviço e o tempo de espera. Basicamente, né, uma fila ela tem aí uma simples estrutura que são os clientes, né, ou as entidades, né, que enfrentam, vamos dizer assim, a fila, né? Você tem o seu sistema de atendimento, né, que pode ser realmente um atendimento, né, uma pessoa atendendo outra, ou você pode ter máquinas, robôs, enfim, né, realizando esse serviço de atendimento. Né? Ao passar pelo atendimento, essa entidade ou essa pessoa, né, essa peça, ela pode sair da fila, sair do sistema ou entrar em seguida numa outra fila. Enfim, a representação básica é bem compreensível, bem simples, né, de se entender. Bom, por que se dimensiona, né, as filas? Né? Obviamente, a gente está preocupado com a qualidade do atendimento. Né? Isso quando a gente está ali tratando com pessoas, né? Quando a gente está falando em termos de máquinas, peças, né, e coisas do tipo, né, essa qualidade se torna, então, justamente na qualidade, né, de se realizar aquela tarefa ou determinado processo. Tá? O tempo da fila, né, também pode ser um outro objetivo, né, então você dimensionar, né, a quantidade, o tempo necessário, né, ou o tempo desejado de espera nessas filas, né, e aí a partir daí envolve, obviamente, o aumento da quantidade dos servidores, né, do atendimento, e isso aí envolve custos e se torna então um complexo sistema de estudo, né, de filas e simulação desses serviços e processos que envolvem as filas. Tá? Uma outra característica interessante é a alteração da dinâmica do sistema, né? Muito comum em bancos, setores que envolvem a área de saúde, onde que você tem, né, um revezamento ou durante o período, né, de funcionamento ou de atendimento, vamos dizer assim, você tem diferentes configurações no sistema de atendimento. Um exemplo clássico é quando você vai ao banco, né, e durante o dia de atendimento do banco, né, o número de caixas ele aumenta ou diminui dependendo da demanda do dia. Isso é perfeitamente possível de se fazer, né, e dimensionar nesses modelos de simulação. Tá? Bom, esses modelos, né, todos os softwares, vamos dizer assim, que são preparados, né, para rodar, né, e simular esses modelos criados, né, eles nos dão vários recursos, né? Esses recursos eles são típicos, né, dos cenários onde você tem formação de filas. Tá? Então, por exemplo, em uma linha de produção, né, você tem mais de um processo ou processos alinhados, você tem realimentação de processos, você tem fuga, processos com ou sem batelada. Né? Você pode, né, justamente ter a presença de transportadores, esteiras, máquinas, né, em que justamente, né, vamos dizer assim, a sua formação de fila, né, o seu gargalo pode ser justamente esses transportadores aí. Né? Então os softwares também estão preparados para receber esse tipo de informação, né, essas características inerentes. O surgimento de gargalos, né, ou paradas, né, essas paradas podem ocorrer por manutenção ou falhas, né? A gente pode programar todo esse tipo de paradas, né, nos modelos, a gente leva em consideração tudo isso. Políticas de bloqueio, né, pulmões, estações ociosas, enfim. Todas essas características presentes em sistemas, né, que são formados e se interagem, né, com base em toda essa teoria que a gente falou a respeito das filas, eles funcionam, podem aparecer, podem ocorrer essas características e, obviamente, os softwares, todos eles estão preparados para receber essas características de cada processo ou serviço. Tá? Bom, aqui eu vou apresentar os três, vamos dizer assim,
os três tradicionais softwares, né, utilizados hoje em dia para isso, né? Então a gente tem o Arena, o ProModel e o NLogic. Todos os três possuem todas as ferramentas necessárias para que você possa desenvolver modelos de simulação por eventos discretos utilizando esses softwares. Com exceção do terceiro aí, o NLogic, né, ele é um chamado método multimodelagem, então você não necessariamente só trabalha eventos discretos nele. Ele te permite trabalhar 3 modelos distintos ou operando simultaneamente, né? Esses modelos eles serão temas, né, são trabalhados no nosso MBA e serão temas de novos vídeos com novas aplicações, não nos restringindo apenas à modelagem por eventos discretos. Bom, então basicamente, num problema, né, que envolve esse tipo de modelagem, esse tipo de simulação, a gente tem aí, por exemplo, uma figura em que você tem 3 estações de trabalho, você tem operadores, máquinas ou coisas do tipo ali operando em cada estação, e você tem entidades, né, passando por cada estação, né, em resumo, enfrentando a fila, sendo atendido e saindo, né, do sistema. Bom, vou propor aqui para a gente poder discutir e ver a aplicação prática disso, por um problema simples em que você tem uma linha, né, de embalagem, né? Aqui eu estou tratando de garrafas, né, elas vão passar, né, por vários processos, elas vão ser enchidas, rotuladas, fechadas, vão para o encaixotamento, enfim. E algumas restrições foram colocadas, né? A gente tem na ponta, né, na entrada do sistema 100 garrafas, né, existe uma demanda altíssima em que a gente só tem 15 minutos para poder fazer essas 100 garrafas percorrerem toda a linha de produção. Tá? Para resolver esse problema, nós vamos utilizar o software Arena, né? Lembrando que aqui esse vídeo não é foco ensinar, né, a operar o software Arena, que é o software que nós utilizamos no nosso MBA. Não é foco do vídeo ensinar a operação dele, mas sim mostrar como ele foi utilizado para resolver esse tipo de problema e quais os resultados que ele pode nos trazer, né, que esse estudo simples, né, mas que já nos dá a dimensão do que é dos benefícios que a gente ganha com esse tipo de ferramenta. Tá? Existe uma última restrição para o problema em que a gente tem R$30 de custo por hora parada em cada estação. Muito bem, a partir de agora eu vou para o modelo em Arena, então, vou abrir o software aqui e vou mostrar as telas, né, e alguns cenários que foram gerados para poder, então, mostrar para vocês os benefícios que foram obtidos com o uso do software. Muito bem, então esse é o software Arena e eu coloquei aqui as 5 estações que compõem o problema proposto, né? Então aqui chegam, né, os lotes de garrafa, né, elas têm que ser, vamos dizer assim, enchidas, fechadas, rotuladas, vedadas e encaixotadas. Tá? Os tempos, né, os tempos de trabalho, os tempos de processo em cada estação já foram pré-determinados, não vale a pena entrar aqui em detalhe, né, talvez num próximo vídeo, né, como seria feita a operação. E então nós vamos fazer uma primeira simulação aqui para verificar então como é que foi o comportamento do sistema diante das imposições e das restrições que foram colocadas. Tá? Então, se a gente verificar aqui, o Arena ele nos dá aqui um relatório. Deixa eu só minimizar aqui para a gente verificar o seguinte. Das 100 garrafas, né, que foram colocadas na ponta do processo, apenas 54, né, chegaram até o fim. Né? O resto está aqui durante o processo. Então, a gente verifica aqui uma formação de fila no processo de enchimento. Tá? E esses relatórios que o Arena nos fornece, aliás, qualquer software voltado para esse tipo de problema, né, possuem esses relatórios. Ele nos dá aqui alguma ideia, né, algumas informações que nos ajudam a interpretar o problema e, obviamente, começar a criar cenários para melhorar aí o problema que está ocorrendo.
tá? Então, vou pegar, por exemplo, aqui a formação das filas, né? Então, a gente tem o tempo de espera, né? E a gente tem aqui um custo de espera que não foi estimado, e eu tenho aqui o tamanho da fila, tá? Lembrando que, né, esses são valores médios e eles estão um pouco, vamos dizer assim, deturpados. Por quê? Eu só fiz uma amostra de uma única simulação, não vou entrar em detalhe aqui do que seria isso, tá? Mas então, só peguei uma amostra só para a gente ter uma ideia, né, de como interpretar o problema e como resolver o problema, tá? Então, vamos lá. No encaixotamento não houve tempo de espera, né? Então, todas as garrafas que chegavam, elas eram encaixotadas, né? A gente percebe aqui que o problema todo está no enchimento, e a gente viu, né, pela animação que foi feita lá no comando principal, né, na janela principal do Arena, e ele está mostrando aqui para a gente o seguinte, que um tempo médio de espera, né, na estação de enchimento é de 453 segundos, né? Para 15 minutos, né, é muita coisa, é quase que 50% do tempo necessário para fazer todas as garrafas, ok? Bom, ele nos dá aqui um número médio de espera também, né, o que seriam 71 garrafas em média, tá? E a gente percebe, obviamente, que as outras estações, elas estão ociosas, né, mas justamente por quê? Porque toda a produção, né, 50% da produção está parada aqui, então os outros recursos, eles não foram bem utilizados, eles estão ociosos, ok? Bom, a gente tem aqui no relatório também uma maneira, né, mais adequada de verificar a utilização desses recursos, né? Então, a gente verifica que a máquina de enchimento está 100% utilizada, né? Em seguida, vem a máquina de fechar com 82% de utilização e as outras máquinas ali, em média, né, 50% de utilização. Por fim, a gente tem aqui o custo por hora parada, né? Foi colocado que o problema, ele exige, né, a regra do problema, a restrição do problema, R$30 por hora parada, por hora parada de equipamento, né? Então a gente percebe que a máquina de encaixotar, obviamente, é que está gerando maior custo, porque ela é que está mais ociosa de todos, tá? Ela e a máquina de vedar aqui estão gerando maiores custos. Ótimo. Muito bem, o que nós temos que fazer então para resolver esse tipo de problema, né? Então o Arena nos dá aqui uma outra ferramenta muito interessante, né? Que ela nos permite então analisar o processo sem ter que ficar indo lá no modelo e alterando as configurações. Então, se vocês perceberem aqui, ó, eu criei 3 controles e criei aqui um relatório de saída, né? As células de saída. O que eu estou fazendo aqui? Eu mantive todas as estações, né, com a capacidade inicial e verifiquei qual seria a reação do sistema quando eu começava a aumentar, né, a capacidade da máquina de enchimento. Tá? Então, plotei alguns gráficos aqui para nos ajudar a interpretar um pouco mais o problema. Então, se a gente verificar aqui o seguinte, olha, com relação à utilização da máquina de enchimento, ela começou aqui com apenas a capacidade inicial em 100%. Quando eu passo para dobro a capacidade, né, essa utilização começa a cair, né? Aí a gente fala, nossa, que maravilha, né? Então quer dizer que eu estou conseguindo, né, escoar um pouco mais aí a produção. Em compensação, se a utilização está caindo, o custo por hora parada começa a subir, né? Então a gente tem que começar aí a olhar aí, existe um ponto ideal entre essa combinação aí. Mas aí você pode pensar e dizer o seguinte, olha, e se eu aumentar então aqui, aumentar em 5 vezes a capacidade no enchimento, eu resolvo meu problema. Não resolve. Perceba aqui o que o gráfico de produção diz isso para você. A partir de 2, quando você dobra a utilização a capacidade da máquina de enchimento, a sua produção ela entra num patamar, ou seja, não adianta você dobrar a capacidade da máquina de encher, porque as outras máquinas começam, né, as outras estações começam a entrar então, começam a receber essa produção que está vindo da máquina de enchimento e começam então a saturar, né? Então, quem está mostrando, né, esse fenômeno aqui, né, é justamente esse gráfico aqui que eu estou vendo aqui, ó.
quando eu dobro a capacidade da máquina de encher, percebam que a máquina de encaixotar sobe a utilização dela, a máquina de rotular também sobe, né? E a máquina de vedar também sobe. E aí, a partir daqui, elas entram num patamar, porque o sistema continuou saturado, né? Conforme a gente viu aqui, pelo menos pelo gráfico da produção. Né? E eu preciso escoar 100 garrafas, né? Em 15 minutos. E nesses 15 minutos, com 2 máquinas no enchimento, né? Eu estou escoando 62 garrafas num custo total de R$ 9,96 por hora. Né? Esse custo aqui está levando todo o tempo ocioso de todas as máquinas. Então, a partir daí, foi gerado um segundo cenário, né? Em que eu coloquei aqui. Então, para a gente verificar o seguinte, bom, muito bem, já cheguei à conclusão que eu preciso de deixar 2 máquinas, dobrar a capacidade no enchimento. Então, agora, a próxima estação seria o fechamento, né? A máquina de fechar. E aí, o fenômeno ele é semelhante. Então, a gente percebe o seguinte, que agora eu estou com 2 máquinas no enchimento e resolvi avaliar o seguinte, qual seria o cenário quando eu resolvesse aumentar a capacidade da máquina de fechar. Né? E aí a gente tem um cenário parecido, em que a partir do momento em que eu dobro também a produção, a capacidade da máquina de fechar, né? Eu chego num patamar de 81 garrafas saindo lá no final da linha. Ainda não está me servindo. Aí você fala assim, tudo bem, triplica, aumenta 4 vezes. Né? O gráfico está te mostrando que não adianta. Né? O problema é que você começou a jogar então, né, o gargalo para frente, para as outras estações. Tá? E aí percebam aqui que a gente tem um problema que começou a gerar pelo seguinte, com 2 máquinas aqui na máquina de fechar, se a gente olhar aqui a utilização exata dela aqui, ela estava com 98%, ela já caiu para 74%. Tá? Isso é um fato que a gente tem que chamar atenção, por quê? Dependendo, né, das condições do problema, da sua situação, da sua aplicação, né, esse número de 74% aqui, para muitos, né, já pode ser indicativo, né, de saturação, ou pode ser também indicativo de que o seguinte, não, ela pode trabalhar aí pelo menos mais 15% a mais aí. Né? Isso vai do seu problema. Então, aqui você tem que começar a ficar de olho nesse valor aqui. Tá? Então, os outros gráficos se comportam de maneira semelhante, mas percebam o seguinte, né? Eu estava com 9,56, passei para 9,96, agora estou com 9,55, ou seja, eu estou melhorando, né, o aproveitamento do meu sistema, o custo está caindo, porque eu estou começando a ocupar as estações que estavam ociosas. Né? Novamente, a gente percebe aqui, então, que as máquinas, né, as estações à frente começam a ganhar, né, a aumentar a sua ocupação. Né? Então, se você perceber aqui, né, a máquina de encher foi mantida em 2, correto? Né? Aumentando a capacidade da máquina de fechar para 2 também, né, a gente aumenta, consequentemente, né, a utilização da máquina de rotular, de vedar e de encaixotar. Bom, como eu não resolvi meu problema ainda, eu preciso de 100 peças na saída, eu vou para um terceiro cenário. Né? Então, eu tenho aqui um terceiro cenário em que eu faço o quê? Mantive dobrada a capacidade da máquina de enchimento e da máquina de fechar. E agora eu vou verificar, então, o que aconteceria se eu dobrasse ou aumentasse até 5 vezes a capacidade da máquina de rotular. Né? Chamo a atenção para que eu quase consegui as minhas 100 garrafas na saída. Tá? Mas percebam o seguinte, que a máquina de rotular, com 2 máquinas a mais, ou seja, dobrando a capacidade delas, né, a utilização dela cai para 57%. E aí, olha o que acontece com o meu custo total, que era de R$ 13,50 já foi para R$ 13,40. Né? Mas não tem jeito, não tem cura. Eu precisava dobrar essa capacidade aqui. E percebam que se eu triplicar ou aumentar mais, né, eu não consigo produzir mais. Tá? Essa utilização aqui, esse fenômeno é muito interessante, né, que você sai da saturação e vem quase que para 50%, né, aumentando a ociosidade, né, da máquina e, obviamente, aumentando o custo total da sua produção. Tá? O fenômeno, obviamente, né, se repetiu,
tá? E consequentemente a gente vê das estações à frente, né? Agora aqui a máquina de vedar, né? E encaixotar, olha aqui, a máquina de vedar está com quase 100%, né? Ou seja, a gente está conseguindo realmente escoar todas as garrafas, falta pouco, né? E o último cenário então foi feito, né? Para a gente chegar então no resultado ideal, em que a gente consegue então, né, a produção de exatamente 100 garrafas, né? Dobrando então a capacidade da máquina de rotular, conforme a gente fez anteriormente, e agora na máquina de vedar, né? Lembrando que, olha aqui, ó, chamando a atenção mais uma vez, as máquinas de rotular e vedar estão trabalhando com aproximadamente 50% da capacidade, o que está fazendo com que o meu custo aumente, tá? Enfim, né, quando eu consigo, né, dobrando, né, a capacidade de todas as estações, menos a estação de encaixotar, eu consigo ter as 100 máquinas na saída. Ok? Muito bem. Já que essa seria a configuração ideal, né, percebam o seguinte, olha, a máquina de encher é a máquina, né, mais utilizada, né, e seguindo aí então a sequência, né, das estações, a utilização começa a cair então. E, obviamente, o seu custo, né, dessa linha, né, o custo por hora parada começa a aumentar inevitavelmente, né? Então, qual que seria a saída? Né? Fala assim, poxa, mas eu tive que aumentar para sair a 100 garrafas. Então, o que eu tenho que fazer aqui agora? Né? Já que para sair a 100 garrafas, eu comecei a ter estações ociosas. Né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar agora para o Arena. Eu vou ajustar, né, a capacidade de todas as máquinas de acordo com a análise que nós fizemos, né? Vou colocar aqui para simular, tá? E aí a gente vai ver que realmente todas as garrafas, né, percorreram a linha, tá? E aí, obviamente, a gente já viu esse resultado, a gente vai ver aí então que o tempo de espera caiu, né, para as estações, né? A quantidade de garrafas em espera também, né, caiu bastante, tá? Mas olha aí, o custo por hora parada, né, tomou um novo perfil. E aí a gente vê que a máquina de vedar, ela é a máquina mais ociosa que a gente tem aí. Muito bem, Rafael, então o que você faria, né, para tentar melhorar isso daí? Bom, já que eu precisava das 100 garrafas em 15 minutos e eu estou conseguindo isso, mas com um pouco de, vamos dizer assim, de máquinas ociosas, né? Um teste que eu já fiz aqui foi o seguinte, bom, eu quero ver então até onde vai essa linha aqui, já que eu estou conseguindo 100 garrafas em 15 minutos com um pouco, né, de estações ociosas, o que eu vou fazer aqui então, eu já fiz uma continha aqui e eu consegui mostrar que eu tive um aumento, né, de 8%, né, na produção dessa linha. Tá? Então, se a gente verificar, o que acontece? Com 108 garrafas, né, vamos dar uma olhada aqui para vocês verem. Olha aí, ó, a utilização das minhas 3 primeiras estações fica entre 80% e 95%. Mas a máquina de rotular e vedar ainda está com a utilização relativamente baixa, né? O que nos implica que uma nova análise de cenário deveria ser feita caso fosse desejável o aumento da produção dessa linha para mesmo os 15 minutos, né? E aí, obviamente, essas duas máquinas aqui, elas sempre estariam aí, vamos dizer assim, mais ociosas devido justamente ao tempo de processos dela, né? Se a gente for observar aqui, a gente tem 90% a 95% justamente porque é mais demorado, né, realizar essas tarefas aí, ok? Bom, encerrando aqui então a minha participação, eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês, me coloco à disposição para qualquer tipo de contato, dúvida, mais aplicações, né? E em breve a gente está tendo aí a criação de um novo vídeo, né, mostrando a aplicação desse tipo de simulação em logística hospitalar. Agradeço a atenção de vocês, muito obrigado, até a próxima.